Gente, vamos embora. São três vertentes do comunismo. Todo mundo fala o comunismo, o comunismo, o comunismo. Bem, nós temos o comunismo acadêmico. O comunismo acadêmico, que é aquele comunismo que o cara aprende na escola, né? Aquele comunismo que o cara vai para lá, começa a ler Engels, começa a ler Marx, começa a ler o Capital, começa a ir no DCE, começa a fazer tudo aquilo ali, e ele começa a virar um acadêmico, começa a não tomar banho, começa a fazer tudo aquilo ali, e ele vira um comunista acadêmico, talvez até eivado de boas intenções, sempre com aquela história de materialismo dialético, ou que raio, no final das contas, o materialismo dialético dá a chance de você ser o que você quiser ou falar o que bem entende. E o famoso erro crasso, o famoso erro crasso do comunismo acadêmico é a luta de classes. Não existe luta de classes. Existe? Não, não existe. Não existe. A luta de classe, desde das mais prísticas eras, ela foi substituída há muito tempo pela ascensão social. Todo mundo quer ser maior do que é. Está no comportamento do ser humano. E o comunismo acadêmico bate de frente com a realidade, bate de frente dando perda total. 90% de quem sai da favela sai de lá para nunca mais voltar. Não quer saber de nada daquilo. Ele não tem classe nenhuma. Ele está naquela classe ali porque ele não pode estar em outra. Se ele pudesse, estaria. Se o cara está abaixo da favela, ele também está naquela classe porque ele não tem mobilidade. A partir do momento em que você dá condições para ele, ele quer mobilidade, ele quer mudar de classe. Então, a grande dialética da esquerda acadêmica está exatamente no conceito errado, errôneo. Eles querem chamar todo mundo para uma luta de classe, mas a luta de classe não existe. Todo mundo quer o gordo, todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ser brasileiro um pouquinho, nem que seja um pouco, todo mundo quer a lei de Gerson. O cara sai da favela, compra um carro, e quando ele volta lá, é para dizer que ele venceu na vida, ele não pertence mais àquilo ali. Mas eu conheço fulano que faz... Você conhece fulano? Eu conheço ciclano. E ambos são exceções, e dizem que a exceção só confirma a regra. Segundo a cartilha de Marx, a gente, baseado nela, nessa esquerda festiva, sonhadora, o pobre é bom, o rico é mau. O pobre é santificado, não é santificado porque no materialismo dialético deles a religião cai fora. Dentro desse processo, criado por uma pessoa que nasceu em 1818, você imagina, o Brasil ainda era colônia, ou o Reino Unido, em 2008, né? 1808 a gente é equiparado a Reino Unido, mas 1818, Napoleão tinha se ferrado 4 anos antes, contemporâneo ali, quase uma Copa do Mundo de diferença. Então, ele nasce ali em 1818, morre em 1883, e nesse período todo, conceitos teóricos são criados em torno do capitalismo, em torno do que é o capital, do que é a sociedade, e do que seja mais ou menos a semente da esquerda. Gente, eu não vou aqui discutir comunismo a fundo, não. Eu não vou fazer aqui um sarau sobre isso, não. Eu estou falando o que é as 3 vertentes que você encontra de comunismo. Esse é o comunismo do cara que acredita naquilo. O cara acredita que vai ter uma revolução. O cara acredita que as massas vão tomar conta de tudo. O cara acredita que a mão de obra operária vai tomar os meios de produção, como se ele fosse capaz de fazer disso sem quebrar a empresa. Ele não leva em consideração capacidade, tecnologia, nada, até que foi feito numa época em que não existia isso. Tá? Existia quase a força bruta. Início da Revolução Industrial, como é que você pode mesurar isso aí? Tá? Esse daí é o acadêmico. O cara acredita nele. É aquele professor porra louca que você conhece. É aquele maluquete de esquerda. Ele se torna folclórico. Ele não faz mal a ninguém, porque ele é totalmente folclórico. Mas ele continua com aquele sebastianismo em torno de Karl Marx. Karl Marx vai viver, vai voltar, e a luta de classe vai acontecer. Cada vez a gente está mais distante disso tudo. O cara quer saber, o pobre da periferia quer saber de um baile funk, de uma rapinha, tá?
de um baseado, de ganhar um dinheiro fácil, de escolar um qualquer de cima de um trouxa, de qualquer jeito, dar uma estica, fazer uma venda, ver qualquer merda, e todo mundo assim, não, mas começou a virar conceitual. Por quê? Porque não há mudança estrutural ali. Por quê? Porque os comunistas que foram daqui para lá não chegaram. Não chegaram por quê? Porque aí você entra na segunda fase do comunismo. Você entra no comunismo fake. Qual é o comunismo fake? O comunismo fake é esse que você vê aí. É o cara que vai para o DCE e descobre que, se encostando ali, ele pode começar a tirar vantagens. E todas elas longe de uma coisa chamada trabalho, porque o comunista acadêmico ele trabalha. Produz uma coisa, produz outra. Pode ser que a produção dele não seja para muita coisa, mas ele é produtivo. Tem muita gente. Eu trabalhei com um acadêmico que não produzia nada, ele ficava o dia inteiro falando em direitos. E eu perguntava para ele se em algum momento ele não ia parar um pouquinho com o direito dele e trabalhar um pouco para fazer jus ao salário no final do mês. Ele era técnico de elétrica, eu era técnico mecânico. E aquilo ali me irritava profundamente, porque eu estava ali para trabalhar, não para fazer política. Ali era política, era alimentar meus bacuri, botar um dinheiro no bolso e vir embora, descer, ficar 14, 21 dias em casa e voltar para aquele martírio. Porque trabalhar embarcado não é para qualquer um. Tem que ter estômago, saco, culhão, disposição e mais coisas. Ainda mais se você é de um elemento chamado perfuração de petróleo. Tá? Aí você imagina o que é. E não é hoje, não. É há muito tempo. Então, a gente encontra aqui o comunismo fake. Comunismo fake é esse aí. O cara é comunista, mas adora uma bolsa de estudo, adora uma verba, adora uma boca em ONG. Mas o cara que da sua ONG é o George Soros. Lá, 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 não estou escutando. Lá, 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 lá. É assim que eles fazem. É um jeito Mijone Januel de levar o comunismo. Esses comunistas, normalmente, eles são muito bons em volta de um beck de maconha, de um baseado. Estou falando que todo comunista é maconheiro? Não. Já acabei de separar aqui. O acadêmico, o sonhador, o que está esperando a luta de classes, e o outro que sabe que não tem porra nenhuma disso, mas ele está ali e dali ele vai tirar vantagem. Foda-se, que seja como assessor parlamentar para não ir trabalhar de um deputado do PT, seja no Partido dos Trabalhadores, lá de Camboa, é claro, né? Seja em qualquer lugar. O importante é não trabalhar. E se trabalhar, seja num lugar onde a sua responsabilidade seja zero, você não tenha compromisso com produção, com nada. Contanto que você comece a lutar por causas interessantes. As causas interessantes, elas aparecem. Como é uma causa interessante? A causa interessante é a causa racial. Você não sabe nem de onde veio, você nem acredita naquilo, mas não tem problema, é ótimo. Dá para fermentar, dá para ativar, dá para fazer desfile, dá para fazer bagunça, dá para fazer baderna, dá para a gente pintar a faculdade toda, pichar, não tomar banho, fazer do alojamento uma boca de fumo, plantar muda de maconha, fazer tudo isso aí existe, tudo que eu estou falando, qualquer coisa, a autoridade que se digne a chegar lá e implodir o alojamento de uma federal dessa daí, implode aquela porra, bota zero, bota crachá eletrônico para entrar. Tem outras federais que as vagas são vendidas pelo pessoal do DCE. Vendidas. Uma amiga minha de Belo Horizonte estava comprando. Você tem que pagar para morar num alojamento que é seu, do Estado. É isso que eles fazem. Essa daí é o comunismo fake. É esse que é o comunismo. Esses dois aqui são os comunismos atacados pela direita. Não tanto o acadêmico, se mistura também, porque o acadêmico parece o evangélico, o protestante, que aceita o neopentecostal dentro do seu seio numa boa. O cara abriu uma igreja ali, o desertor da enxada, como dizia meu pai, lembrado por alguns amigos, tá? Até me lembraram hoje lá no grupo, acho que foi o Wellington, que lembrou, um abraço aí para você, o Wellington Calazans, outro Wellington, tá? Mas é aquilo ali, o desertor da enxada chega lá, montou uma igreja, está ali montada, pronto, é aquilo ali que você vai acreditar? É aquilo ali? Esse público enxerga a esquerda dali, naquele setor, o acadêmico e o fake. O fake é isso tudo mesmo, o fake que é oportunismo, ele não quer saber de nada, ele quer lutar por essas minorias, ele quer ser a minoria, ele vem para cá, porque isso dá ibope, isso é interessante, porque isso vai ser explicado na segunda parte. O dividir, divide e impera, Júlio César falou isso, divida para imperar. Se você quer manter o seu império, faça divisões nele. Se você quer se manter forte e não gastar muito com isso, fragmente seus adversários.
pulverize todos eles. E é assim que eles fazem. Eles estão sempre ao lado de pautas polêmicas que a sociedade tem verdadeira ojeriza. Esse daí é o comunismo feito. E, por último, tem o comunismo de verdade. De verdade por quê, Rubem? Ele não é baseado no acadêmico? Em parte. O comunismo oficial, verdadeiro, ele teve espaço durante mais de 50 anos, com sucesso absoluto, sucesso de público, de crítica, de tudo, na União Soviética. Ele tem vários pontos para serem melhorados, elucidados, tá? Desenvolvidos. Ele começa em Stalin e termina em Xi Jinping. Quem te disse que o que a China tem não é comunismo? Lembra da linha? Lembra da linha? Vamos embora. União Soviética vai ser o R, para não ficar o S. E China. Vamos para a mesma lógica. Aqui é o centro, aqui é a esquerda. Aqui estava a União Soviética, a Rússia. A China hoje está aqui. Está à direita dela, mas não é de direita, está do lado de cá para cá. Ah. Está daqui para cá. Daqui para cá é esquerda. Daqui para cá é direita. Estou fazendo essa análise da esquerda, eu faço da direita, só vocês quererem. Eu estou fazendo isso daqui. Aqui temos o comunismo real. O comunismo onde havia condições para as pessoas. Era um processo em desenvolvimento, quando o capitalismo, o liberalismo já tinha praticamente 150 anos, 130 anos, 120 anos, eis que aparece o comunismo ainda em fraldas, cheio de ideologia. Faltou acertar, modular. Stalin fazia isso com mão de ferro, com pulso de ferro, porque ele sabe que o ser humano é refratário às mudanças, ainda mais daquelas mudanças que impactam no seu bolso e na sua vida. Todo mundo quer igualdade para os outros e privilégio para si, tirando loucos igual Stalin, que morreu tendo como fortuna nada. 2 calças, 2 paletós e mais nada. Viveu para o Estado. Bom ou ruim, não importa. O que você vê aí é uma campanha de satanização dele. Porque você imagine se o Ocidente vai dizer que o Stalin pegou a União Soviética no meio, logo depois de uma guerra, uma revolução, depois de uma guerra, pega essa desgraça atrás do século XVIII e coloca na era espacial. Tira o povo russo de passar fome, o povo eslavo de passar fome e dá casa e dignidade para todos eles, a não ser no Ocidente, onde você recebe a narrativa oficial. Como eu falei, até os 16, 15, 16 anos de idade, para mim não fazia sol do outro lado, porque as fotos que eu tinha eram todas feias, escuras. Eu achei que nunca bateu um dia de sol na União Soviética. E agora a gente descobre que os dias são maravilhosos, são lindos em igual qualquer lugar. Tá? Um dia bonito é um dia bonito, um dia feio é um dia feio, em qualquer lugar do mundo. Lá também era assim, mas não. E que você saía na rua, tinha 3 espiões e não raro você desaparecia e morria. E aí vão inventando mortes e milhões de mortes e tudo. Morte que existiu mesmo foi a do Stalin, morto por Nikita Khrushchev, o ucraniano invejoso, com raiva da história do Stalin, que não indultou o seu filho, porque seu filho simplesmente foi colaboracionista com os alemães, e ele falou que não iria indultá-lo. E não indultou, e ele foi fuzilado. O filho mesmo de Stalin morreu num campo de concentração, onde ele não permitiu a troca do filho dele por um almirante, acho que foi von Paulus, que acho que foi apresentado, e ele falou assim: meu filho é um tenente, como é que você vai trocar um almirante de campo por um tenente? Tem condições. Oficiais são trocados por oficiais de patente parecida. É seu filho. Todos que estão lutando são meus filhos. E assim, em cima dessa narrativa, é que Stalin é assassinado, já tem prova de sobra, provas cabais do assassinato, e Nikita Khrushchev vem ao poder. Pega simplesmente, abre todas as cadeias, pega todos os gulags, bota todo mundo solto. Que maravilha, fez um bem não, a maioria estava lá por outros crimes. Eram bandidos comuns, que tinham que pagar penas mesmo. Não sei se da forma que Stalin estava botando, mas ele estava saneando o país. Hoje nós temos Xi Jinping. Essa daí pode ser o comunismo, porque na Rússia não existia perseguição ao credo, não existia uma religião oficial. Hoje também no Brasil não existe. Tá? Somos um Estado laico. Então você poderia dizer que a União Soviética era um Estado laico. Você não tinha um Estado ligado à religião. Não existia uma religião oficial. Não existia
como já existiu no Brasil e também foi transformado em Estado laico. Acabou. Apesar da gente manter tradição de feriados católicos, cristãos católicos, mas o Estado foi separado da Igreja. E na Rússia também era assim. Havia perseguição, mas não. Não. Tinha muita gente religiosa, tinha. Muito comunista religioso tinha. O comunismo era uma base. Era a proeficiência, a capacidade de todo mundo ter aonde morar, aonde habitar, porque você ia ganhar o seu espaço e você tinha que trabalhar para isso. Nada diferente do que você faz. A única coisa é que você não tem a garantia da casa, a garantia da comida, a garantia do transporte, a garantia da saúde. Tudo isso aí existia no comunismo. Era perfeito? É claro que não. Perfeito é a morte, porque ninguém voltou para falar nada dela. Então, não tem nada mais perfeito que a morte. Melhor do que o modelo que tem aí, na prática, em recebimento de volta, sim. Esse comunismo verdadeiro é julgado junto com os outros, jogado na lata de lixo da história. E eu quero dizer que são dois comunismos diferentes. Ali ninguém defende bandido, ninguém defende marginal. Ali o pessoal gosta de pena de morte, gosta de forca, gosta de pelotão de fuzilamento, não dá mole para bandido, é respeitador, é família. Então você não misture tudo no mesmo saco. Existe o comunismo acadêmico, tá? Existe o comunismo fake, falso, e existe o comunismo real, verdadeiro, o que foi feito, o que teve de bom naquilo ali. Pode repetir? É claro que pode. Pode melhorar? É claro que pode. Pode e deve. Mas aí eu vou desvirtuar, é para desvirtuar mesmo. É para você sair de algo conhecido para chegar em algo que você não conhece. É assim que as coisas funcionam. É assim que a gente melhora. Como eu já falei, de primeira, redondo, acertar na primeira, não errar nunca mais, só na ida à Lua. Mas isso é coisa para a NASA e seus supercomputadores de 4K. Não é para a gente. A gente vai no aprimoramento. Como tudo teve que ser aprimorado, como o neoliberalismo, o liberalismo foi desvirtuado no neoliberalismo, e eles voltam e tentam se reagrupar, reatacar e tomar o poder de novo na mão deles. Né? Mas eu deixei claro aqui o que são as três vertentes do comunismo, antes de falar o restinho aqui com vocês. Gente, a nossa live está rodando aqui, tá? O nosso Pix é esse aqui. Você quer ajudar a gente? É aqui que você ajuda. Porque se depender das visualizações, não paga nem a conta de um celular, que dirá de 4. Né?